Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, agradeço-te, Senhor, pela oportunidade de reunir. Quero que o Senhor nos guie enquanto estamos refletindo alguns aspectos da sua igreja local. Em teu nome. Amém. Nós estamos estudando sobre a igreja. Hoje é a quarta lição. Segunda lição, falamos que a igreja destacamos quatro coisas. Ela é a casa de Deus, onde Deus habita. Ela procede de Deus. Ela é uma coluna da verdade e baluarte da verdade. Examinamos também em Mateus 18, 1 Coríntios, sobre essa coluna da verdade, no sentido que a igreja tinha autoridade de eliminar alguém do seu membresia, expulsar a pessoa. E a exclusão da membresia é tratar com o gentil, o publicano, também é entregar a Satanás. Então nós vimos que existe uma proteção em participar do rebanho. Proteção em participar da igreja. Ovelhas fica perto do pastor, no curral, Pega a ideia que a igreja é tipo o curral. As ovelhas estão dentro do curral. E aquela ovelha que diz não precisa de igreja, posso viver fora do curral. É aquela ovelha que está dizendo eu sou forte, eu posso aguentar o ataque do lobo, do leão, sem a proteção da igreja local. E essa desligação, nós já vimos esse perigo. Então, dizem outras palavras, expulsar a pessoa da casa de Deus, expulsar a pessoa do lugar que Deus habita, expulsar do curral, onde existe a proteção, entregar a Satanás. Na aplicação, pessoa que pensa que pode viver uma vida sem igreja, pessoas que pensam sim para Cristo, mas não para a igreja, está dizendo eu estou disposto a aguentar esses ataques e evitar a proteção que a igreja possibilita. Pensa que ele é forte e que não precisa da comunidade da igreja. Pensa que aquela muro ao redor do curral está limitando em vez de me protegendo. Então, eu trago essa introdução já pensando essas coisas. A semana passada tratamos sobre igreja online, sim ou não, e você pode só escutar a gravação quando está posta essa. Mas o que eu quero olhar aqui agora é a diferença entre participar de uma igreja e ser membro de uma igreja. Membro da igreja. No Novo Testamento, você era membro da igreja ou não membro? Ou você era crente ou não crente? Não existe um exemplo de pessoa que era crente e não membro da igreja. Todos os crentes logo foram batizados e logo entraram na igreja. A única exceção seria a pessoa que foi excluída da igreja. A pessoa excluída seria uma crente fora da igreja. A ideia de visitante para tempo prolongado é muito comum hoje, mas não era comum no tempo do Novo Testamento. Evangelismo na igreja primitiva aconteceu basicamente fora da igreja, nas praças, nos lugares, nas casas. E a adoração era exclusiva para membros da igreja. A vida cristã independente de uma igreja não funciona bem. Já vimos isso nas outras lições. A vida cristã inclui uma parte participar da comunidade com o corpo de Cristo. Agora, salvação não depende da igreja. Salvação é só em Jesus Cristo. 100%. Mas santificação, crescimento espiritual, Deus deseja acontecer dentro da igreja local. Então, pessoas que dizem, eu entendo que é importante estar na igreja. Eu entendo que é importante participar na igreja, mas não quero ser membro, não. Tem dessa ideia que eu entendo que é importante
a comunidade. Eu entendo isso, mas eu não quero o compromisso de membresia. Esse é nosso foco de hoje. E quando estamos refletindo dessa, a palavra membro não acontece na nossa Bíblia. Nós não temos a palavra membro e eles tornaram-se membros. Mas é implicado essa ideia. Pergunta, eles tinham membresia ou era só pessoas sempre visitando? Eles tinham membresia ou não? Pois nós podemos ver algumas coisas que indicam que eles tinham até rolo de membros. Em Atos capítulo 2, eu vou só citar as referências por enquanto, depois vamos olhar. Atos 2, 37 e 47, eles sabiam 3.000 membros, ou 5.000 pessoas, Eles tinham número de pessoas. Em 1 Timóteo 5, também Atos 6, eles tinham recordes. Quantas viúvas tinha? As viúvas. Uhum. É. Exatamente, na igreja de Jerusalém, nessa situação aqui, as que foram salvos, estavam já dentro. E o número foi contada. Em Timóteo, em Atos, eles tinham recorde de viúvas. Interessante, em Timóteo, não é somente quantas viúvas, mas a idade das viúvas, se a viúva tinha família ou não, quanto tempo que ela era casada ou não, quanto era o ganho dela, elas tinham bem destacada. Timóteo fala sobre o cuidado das viúvas, e se ela não tem 60 anos, se tem ensino, é melhor casar, coisas assim. Não somente nomes, mas dados para agir com as viúvas. Em Atos 6, eles têm diáconos. E os diáconos foram elegidos. Para ter uma eleição, você precisa fazer o quê? Saber quantas pessoas faz a maioria. Será que a maioria aceita? Tem que saber um número. Então, para ter diáconos, implica que eles sabem quantas pessoas ia ser a maioria. Eles tinham também exclusão, que já falamos sobre exclusão em Mateus 18, 1 Coríntios 5. Se a pessoa nunca foi membro, como que seria excluída? Membresia. Não pode ser expulsa dessa. Então, a ideia de colocar alguém fora implica que a pessoa não era só visitante. Era membro, Em Hebreus 13, os líderes da igreja precisavam dar conta sobre seus membros. Prestar conta sobre os membros. E os membros precisam dar conta aos seus líderes. Para isso acontecer, você tem que saber estudando conta sobre quem. Ou as pessoas, qual é o meu líder. Vocês sabem disso, Em Romanos 16, Paulo diz, saudai fulano, 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 fulano. Tem uma lista de nomes aqui que ele sabia que pertencia à igreja em Roma. As pessoas sabiam disso. Depois da morte de Estevão em Atos, Saul, ele pegou alguns nomes de pessoas em Damasco. Vou atrás deles. Talvez nomes e endereços. Ou de membros de alguma coisa que ele foi atrás de Damasco, porque Damasco era uma cidade que permitia ele agir, enquanto outras cidades não tinham essa permissão. Damasco era uma posição diferente das outras cidades do Império de Roma, e perto que Paulo tinha essa autoridade de até pensar em agir assim. As epístolas foram escritas para uma audiência particular. A igreja em Éfeso, a igreja em Coríntio, a igreja em tal local, Para uma
de uma pessoa particular para uma audiência particular. Já te diz, lê essa também na igreja de Colossos e também em Laodiceia. Foi assim descrito essa. Tem vários versículos aqui, mas não vou dizer. 1 Coríntios 1, 2 Coríntios 2, Gálatas 1, Efésios 1, Filipenses 1, 1 Tessalonicenses 1. No início de cada um dessas, Só destacando 8 ideias, números, viúvas, eleições, exclusão, líderes, Romanos sabendo membros, Saulo indo atrás membros, epístola escrita para pessoas. Para ter essas funções é necessário uma ideia de membresia, mesmo que a palavra não está usada em nossas Bíblias. Em 1 Coríntios 3, a igreja é comparada com um edifício, uma construção. E em 1 Pedro 2, nossos membros são comparados como pedras vivas. E a pedra viva que faz parte da construção, Pedras ou tijolos que não participam da construção servem de quê? Se você vai encostar pedras e não usa na construção, serve de quê? Então, essa ideia que eles participavam nessa. E a igreja é um despenseiro da multiforme graça de Deus. E por isso precisa considerar com cuidado o desenvolvimento e manutenção da estrutura e organização. Eu quero ler um parágrafo aqui de Eric Lane. Ele disse o seguinte: na Bíblia, a igreja, e algumas vezes na Bíblia a igreja é algumas vezes comparada a um corpo, algumas vezes a uma família ou casa, outros a um reino ou exército. Para que quaisquer desses organismos funcionem adequadamente, algum tipo de ordem é necessário. O mesmo se aplica à igreja. A igreja não é somente um ajuntamento desconectado de pessoas, mas uma estrutura bem ajustada com um corpo humano, com Efésios 4. E por isso precisa ser bem organizada. Portanto, é preciso saber exatamente quem pertence a ela. Seria um fenômeno bem estranho uma família que se senta para almoçar ou que tranca a porta à noite sem saber quem deveria estar dentro da casa e quem não. Um batalhão do exército que não soubesse quem esperar para a marcha logo se transforma em caos. Se a igreja pretende ser uma família verdadeira e uma força eficaz de luta, ela precisa saber quem exatamente pertence a ela. Interessante essa ideia aqui. Então, Paulo, tem pergunta até aqui? Ou comentário? Comigo? Então, vamos examinar aqui o que é a igreja e o que é um membro. Olhando dessa, O que é a igreja? Quando estamos olhando membresia, vamos focalizar um pouco mais. Já pensamos que ela é a casa de Deus. Ela procede de Deus vivo, é uma coluna e baluarte da verdade. Mas vamos ampliar um pouquinho, porque a igreja se compõe de pessoas. Ela não é um prédio, ela é composta de pessoas. É um corpo, é um organismo. Vou pegar essa definição. Ela é um grupo de crentes que regularmente reuniram em nome de Cristo para oficialmente afirmar e supervisionar a sua membresia uns aos outros em Cristo através da pregação da palavra e a administração das ordenanças. Vou ler essa de novo, porque tem muitas coisas dessa. É um grupo de crentes. Um grupo de crentes que regularmente estão reunindo. Esses grupos não são em todos os cantos, estão morando no canto que eles podem reunir regularmente. E eles vão afirmar a sua membresia. Eles vão ajudar uns aos outros. Eles vão compartilhar uns com os outros. Vão encorajar uns aos outros. Em Cristo, através da pregação da palavra, uso dos dons e a administração das
ordenanças. Essa é a ideia de uma igreja. É comparar com a família. Família tem... O que compõe uma família? Só peguei. O que é uma família? Certo. Felipe e Návora é uma família? Mas não tem sangue dentro dessa não, é? Eles são família através de aliança, voto de casamento. Então, e qualquer filho que nasce na família que nasce desse casal é automaticamente parte da família. Joseph é parte da família de quem? Júnior Flan. Vocês entendem essas coisas, é? Samuel é parte da família de quem? Pois bem, essa ideia de família, você sabe quem está na família por quê? Porque você viu um contrato de casamento, aconteceu votos, ou você nasceu dentro dessa família. Uma nação, você é cidadão do Brasil, ou cidadão de Morada Nova. Como que você sabe disso? O nascimento. Né? Pessoas, ou você nasceu, ou você se transferiu para tal canto e tornou-se um cidadão. Né? Então a igreja é uma família e também uma nação santa. E como que eu vou saber quem pertence à igreja? Mas como que eu vou saber disso? Aqui em Morada Nova temos salvos que não pertencem dessa igreja? É. Então como que eu vou saber quem pertence dessa igreja? Pois bem, vamos aqui para essa, é? Você sabe quem pertence à família porque você nasceu ou você foi adotado dentro da família, é? O início da família com contrato, tudo isso, já falei isso, é? Você entende a nação, a mesma coisa, mas na igreja. Então vamos para Mateus 16. Vamos ver o início, não é o início, é a promessa da igreja. Mateus 16. E essa aqui é a primeira vez em nossa Bíblia que temos a palavra igreja. Sempre quando tem a primeira vez é importante notar. Mateus 16 e 13. Olhando aí, Mateus 16 e 13. Amém? Indo Jesus para lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós continuarei. Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligardes na terra terá sido ligados nos céus. O que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, nós temos aqui o anúncio da igreja. Jesus diz: eu vou edificar a igreja. É uma coisa futura neste momento. E está baseado no fato que Pedro identificou quem é Jesus. E qual foi a identidade de Jesus?
Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus declarou correto. Por quê? Jesus disse, está correto, Pedro. E depois ele acrescentou. Dessa é uma coisa que você recebeu do céu. Deus revelou isso para você. Podemos pegar, então, a confissão de Pedro. E tanto Pedro é o que ia ser o alicerce de Jesus. Eu vou construir minha igreja em cima dessa ideia. Que você identificou a pessoa de Jesus Cristo. Você identificou com uma revelação divina, você identificou a pessoa de Jesus Cristo. E essa é uma coisa que eu vou edificar minha igreja em cima dessa ideia. E Pedro também estava envolvida com essa. Jesus edificará a sua igreja com pessoas que confessam o que o Espírito revela a elas sobre a identidade de Jesus. Está comigo? Jesus vai edificar a sua igreja com pessoas que confessam o que o Espírito revela para essa pessoa sobre quem é Jesus Cristo. E Deus deu Pedro a chave que representa essa autoridade com as chaves de ligar e desligar. Jesus declarou a confissão correta porque veio do Pai, veio do céu. E Jesus, na terra, falou com autoridade do céu, dizendo, Pedro, você tem a mesma autoridade. Autoridade que eu estou dizendo porque você tem a resposta certa, você tem a autoridade para dizer que outras pessoas tinham revelação correta sobre a identidade de Jesus Cristo. Você pode determinar se alguém aceitou ou não Cristo essa ideia de ligar, desligar, na mente dos judeus, era a ideia que um líder judaico, um rabi, eles tinham a autoridade de ligar ou desligar uma lei, uma pessoa. No sentido que alguém dizer, Rabi, foi essas circunstâncias aplicam essa lei? O Rabi diz, sim. Por causa disso, você precisa de sacrifício. A circunstância, Rabi diz, não, essa é outra categoria. Essa ligar, desligar, eles iam ligar as circunstâncias com a lei. As coisas que o povo ia questionar, essa é ligada ou não ligada com a lei. Essa é a ideia de ligar e desligar. Então, Jesus dizendo para Pedro, você tem autoridade de ligar ou desligar, dizer, essa confissão combina com o que eu declaro sobre Jesus ou não. Então, Jesus estava dando para Pedro e depois para outras pessoas a autoridade de ouvir a confissão de fé e dizer, sim, eu creio que ele está salvo. Eu vou carimbar esse novo nascimento com batismo. Quem pode batizar? Quem tem autoridade para batizar? Quem tem a autoridade para batizar? Mas quem tem essa autoridade? A igreja. A igreja tem autoridade, é? Você não é batizado na sua família, ou pelo governo, ou por um clube. Você é batizado na igreja. Batismo é uma identificação com o corpo de Cristo. É? Agora, quem dentro da igreja, algumas pessoas têm a ideia que é só o pastor, mas a Bíblia não diz isso. Outras pessoas dentro da igreja podem fazer isso, mas é uma ordenança da igreja.
não uma ordenança de outra identidade qualquer. O batismo é uma ordenança da igreja e o batismo é uma confirmação que eu entendo a sua confissão de fé ser verídico. Você diz que você crê em Jesus, por este motivo eu vou lhe batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Está comigo? E então, essa seria uma ligação. A igreja está dizendo, eu ouvi a sua confissão sobre a pessoa de Jesus Cristo, você identificou ele como seu Salvador, eu creio que essa foi do Espírito Santo que revelou isso para você. Como Jesus disse, eu estou vendo, Jesus não somente creu, ele sabia que o Pai revelou para Pedro a identidade de Jesus. Essa seria, então, a ideia de ligar. E só tem mais uma vez nos evangelhos que tem a palavra igreja. De Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra igreja acontece 2 vezes. Essa é a primeira e a segunda está em Mateus 18, só 2 capítulos depois. Já vimos em outras lições. Mateus 18 que fala sobre disciplina. Se um irmão pecar, você vai confrontar 1 a 1, depois você leva 2 ou 3, depois você leva para a igreja. E se a igreja não escutar a igreja, então tem a desligamento. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Então, as 2 vezes que temos a palavra igreja, temos também a frase de ligar, desligar. José Maria te pergunta aqui. E em Mateus dá-te as chaves do reino. No plural. Então, a chave de ligar e a chave de desligar, se podemos pegar essa ideia, Agora, a igreja não tem autoridade para declarar quem vai entrar no céu. A igreja tem autoridade para declarar quem vai entrar na sua igreja local. E Jesus está dizendo que essa ligação, desligação será reconhecida no céu. Em Mateus 18. Então, temos ligar, desligar, mas agora em Mateus 18 é óbvio que não é só Pedro. Em Mateus 18 é dar para os membros da igreja fazer essa coisa. De ligar, desligar. Então, você sabe que você é família porque você fez voto de casamento ou porque você nasceu ou foi adotado numa família. Você sabe que você pertence a uma nação porque você nasceu naquela pátria. Você sabe que você pertence à igreja porque a igreja reconheceu sua confissão, dizendo que você nasceu de novo. Seu certidão de nascimento, estamos acreditando, é um certidão verídico. E vamos dar um carimbo dessa com o carimbo chamado batismo. Então, essa é a maneira que a pessoa, na igreja primitiva, pertencia à igreja. Quem é membro da igreja? Aquelas que a igreja reconheceu através da ordenança de batismo de admitir. Pergunta? Certo. A pergunta, por que nós estamos imediatamente batizando? Só congelar porque está mais na frente na lição, tá bom? Boa pergunta. Então, uma pessoa que é membro da igreja ou cidadão da igreja, alguém que torna-se, quando a igreja reconhece a confissão daquela pessoa, essa é uma confissão que combina com o que foi revelado do céu.
sobre salvação. Então, a confissão é reconhecida pela igreja local, que é a única autoridade de administrar batismo e assim admitir tal pessoa na sua membresia. É como um contrato de casamento. Tal pessoa é membro até que morre, ou até que é excluída, ou até que muda para outra igreja local. Podemos dizer figurativamente sim. Na Bíblia você tornaria um cidadão do membro da igreja com carimbo de batismo, dizendo que nasceu assim, ligado na terra, desligado somente quando os passos de Mateus 18 foram cumpridos e você foi então, nesse momento, expulso. A pessoa pode fazer essa pergunta: será que aquela proteção dos ataques de Satanás ou não ser excluída, essa aplica para a pessoa visitante que não é membro? Eu não sei a resposta, porque tem nenhum exemplo bíblico disso. Todos na Bíblia tornaram-se membros, é? Já que não existe tal exemplo na Bíblia, não tem resposta dessa, é? Mas as instruções de Mateus 18, 1 Coríntios 5 e Tessalonicenses 3 indicam que eles tinham membresia, sabem quantos membros, e o crescimento dessas coisas. E quando Jesus ensinava multidões, ele tinha um grupo misto, crendo e não crendo. Quando Pedro ensinava na entrada do templo, ele tinha multidões, misto, pessoas salvas e não salvas. Então, membresia é um relacionamento formal entre uma igreja local e um crente, no qual a igreja afirma a profissão da fé, formalmente reconhece a profissão pelo batismo, ou até aceitar um carta de transferência, foi batizado na outra igreja. Também é outra maneira que temos hoje, é? E aquela pessoa também promete participar do discipulado daquela pessoa. A igreja está dizendo, quando você entra na igreja, nós vamos tornar-nos responsáveis. E a pessoa diz, eu também vou submeter essa igreja, vocês podem me discipular. Então eu vou servir nesta igreja. Então é o dizer sim no contrato de casamento. A igreja está reconhecendo a profissão e o crente está dizendo, eu estou me submetendo a essa igreja. Essa é a ideia de juntos. A igreja aceita a responsabilidade de discipular e o crente a responsabilidade de servir e ser discipulado. As duas participantes do contrato são aqui a igreja e membro. Pergunta até esse ponto? Tirando essa pergunta aqui, vamos chegar. E o batismo é uma identificação com o corpo de Cristo. Então eu estou no mesmo tempo dizendo, eu sou mão, eu sou pé, eu sou braço, eu vou me tornar parte deste corpo. Eu vou agir em função com o resto do corpo. A pessoa, no momento, não sabe se ele é mão, pé, olho, mas só sabe que ele vai participar do corpo. Agora olhando a igreja primitiva, enquanto a perseguição aumenta, os crentes em Jerusalém espalharam para outros cantos. Foram para igrejas de outros lugares. E sempre podemos ver as igrejas. O foco de cada uma dessas igrejas era em Jesus. Essas pessoas reuniram em igrejas locais espalhadas agora. Mas essas igrejas eram interconectadas no sentido que Antioquia ouviu falar que tem fome em Jerusalém e mandou comida lá. Ou mandou uma oferta lá. Eles tinham alguma coisa de interconexão, mas não tinham uma hierarquia e não tinha uma denominação. Eles coletivamente identificaram com as suas igrejas. Eles tinham um poder
de fazer coisas juntos que não ia fazer separados, como julgar um membro, coisa. O primeiro passo sempre em cada um desses era batismo. Eles entenderam, todas essas igrejas entenderam a ordem de separar do mundo. A igreja não pode andar como o mundo anda, tem que andar diferente. Eles tinham autoridade na comunidade. Pessoas podem ver que eles agiram em comunidade. Mudou onde ia tomar refeições. Mudou o que fazer quando venderam propriedades. Mudou várias coisas na vida das pessoas que participavam nas igrejas. Os líderes tinham responsabilidade sobre os membros tinham responsabilidade com os líderes. E os membros individuais, Hebreus 10, 24. Hebreus 10 e 24, nós lemos: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia aproxima. Qual ordem aqui? Não deixar de congregar. É a única ordem? Tem 4 ordens aqui. Não deixar de congregar, admoestar uns aos outros, considerar uns aos outros, estimular uns aos outros para as boas obras. Muitas pessoas pegam esse versículo e só dizem: está vendo? Não pode deixar de congregar. Mas não é só ir lá e sentar num banco e fazer nada. A ordem é para ir lá e admoestar, considerar e estimular uns aos outros, Já essa tem ação. Inclui um compromisso. Eu tenho razão para ir. Eu vou fazer ministério quando eu chego no grupo reunido. Quem faz o ministério são os membros. Não é só os líderes, é os membros. E não os visitantes. Os visitantes não fazem, os membros que fazem isso, Ordem com compromisso. A igreja primitiva. Agora, voltando um pouquinho para a pergunta de Samuel, o que aconteceu? O que aconteceu? A igreja não faz você crente. A igreja reconhece que você é crente. Está entendendo essa? Ela não faz você crente. Ela não tem autoridade para dizer quem entra no céu e quem não entra no céu. Tem autoridade para dizer quem entra na igreja. Antes, todas as pessoas que eram salvas eram batizadas. Entraram na igreja. Quando a igreja reconheceu a sua declaração de fé e ela administrou o batismo, a pessoa também reconheceu a igreja e submeteu a sua liderança. Mas chegou uma coisa de corrupção. Dessa autoridade, você está me submetendo. Você tem que submeter a isso. Então, jamais será com aquele contrato de casamento. Você é minha esposa sem dizer sim. Você é membro da minha igreja sem dizer sim. Quando o cristianismo foi declarado a ser a religião oficial do Império Romano, milhares de pessoas foram batizadas e forçadas a ser membros sem qualquer confissão de fé. Está me obrigando, pronto, molhado, agora estou membro de uma igreja. Pessoas tornaram-se membros de igreja sem ter uma declaração de fé. E depois disso, o que aconteceu? Eles começaram a batizar crianças recém-nascidas. Um batismo de criança recém-nascida, obviamente não tinha declaração de fé. E, obviamente, pessoas tornaram-se sujeitos de uma parte chamada igreja, sujeitos de um grupo, sem ter escolha.
E existem igrejas puras que não tinham essa prática. Mas na reforma, o que aconteceu? As igrejas, a igreja católica, a igreja reformada, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja congregacional, a igreja metodista, todos batizam crianças. Não foi só a igreja católica. Essas que saíram do catolicismo também continuaram com a prática. Então, batizando crianças, presbiterianos, luteranos, metodistas, anglicanos. Então, a prática, aliás, de ligar, a autoridade de ligar, foi como é. Se você está numa igreja presbiteriana, você é membro quando? É difícil entender essa, Então, entrou confusão com essa ideia. Do outro lado da moeda, mesmo igrejas que não têm a prática de batizar crianças, muitas dessas não desligam. Não praticam disciplina. Pega um exemplo da Igreja Batista da Convenção. Só pega a estatística dos Estados Unidos. A Batista da Convenção nos Estados Unidos dizem que tem 16 milhões de membros. Só que, em qualquer domingo, todas as igrejas você só tem reunido 6 mil membros. 6 milhões, desculpe, Quer dizer, 16 milhões, reunindo 6 milhões, 10 milhões, ninguém sabe onde estão. São membros de uma igreja, mas nunca aparecem na igreja. No momento de uma emoção, batizado e prontos. Ninguém sabe o que mais que aconteceu. Então, eles não praticam disciplina, no sentido que a pessoa nunca congregou, mas ainda é membro. Causa mais confusão ainda. Então, essas duas coisas, a falha em exercer disciplina e a corrupção de admitir, tanto de ligar e desligar, com a prática de muitas igrejas. Está entendendo? Ah, não. Como que você liga? Você veja, olha, ele confessou Cristo como seu Salvador, vamos confirmar com o batismo. Essa foi corrompido, Como? Batizar qualquer pessoa, batizar até recém-nascido. E desligar de leva 1, 2 ou 3, leva para a igreja. Foi corrompido também porque não estava sendo praticada. Membros que nunca pisaram pé na igreja foram membros. Então, tanto a corrupção da ligação como desligação causa confusão sobre o que é membro de igreja. Então, com essa confusão, crentes agem com o pensamento que tem autoridade de conduzir vidas cristãs, a igreja está com coisa opcional também. Essa outra confusão. Que não importa, ligar, desligar, não importa, eu posso só participar com visitante por muito tempo prolongado. Essa é outra ideia. Com essa confusão, igrejas começavam de exigir um pouco mais. Você precisa assinar uma confissão doutrinária. Você precisa fazer aula de novos membros. Você precisa fazer isso também. Você precisa fazer várias coisas para tornar-se membro. Foi uma resposta da confusão sobre quem é membro e quem não é um membro. Porque você declara que você tem fé, mas, olha, aceitar Jesus significa tantas coisas hoje. Aceitar Jesus para uma pessoa da adventista significa diferente que uma pessoa da católica, significa diferente que uma pessoa presbiteriana. O que você quer dizer quando você diz aceitou Jesus? Vamos examinar mais por perto, vamos olhar na confissão de fé mesmo. O que você quer dizer? Já tem tantas coisas de definição hoje que as igrejas reagiram, vamos fazer aula de novos membros para verificar mesmo que você entendeu.
para ter essa antes de batizar. Está comigo agora? É. Então, essa contribuiu para a diferença que nós temos hoje. Mas com esses acréscimos de aulas de novos membros, coisa dessa, também foi acrescentada coisa demais. Na igreja primitiva, quando 3.000 pessoas aceitaram Cristo com Pedro, ninguém assinou confissão de fé. Ninguém fez aula de novos membros. Ninguém precisava provar seu estado civil. Ninguém precisava ter algo de tal nível social. Ninguém precisava deixar um vício. Mas até hoje, pessoas estão além de combinar essa aula de coisa, você tem que provar estado civil, vida social, não tem que ter um vício, coisa dessa. Vai ter coisas além do que a Bíblia fala, é? Tantas seitas usando vocabulários, coisa essa, mudou essa. Mas hoje, vou só dar algumas situações que dei no tempo aqui, é? Pessoa que tem 8 meses na fé, vida crescendo na fé, no culto de oração faz pedido, eu quero vitória sobre cigarro. Passa aí 3 dias e cai de novo. E a pessoa diz, será que pode ser membro com cigarro? Pessoa que é dona de um bar na sua casa, faz 6 meses procurando outra empresa, mas até agora não achou. Dono de bar pode ser membro da igreja? Pessoa que tem lanchonete e vende bebidas. Olha, vendedor de bebidas pode ser membro da igreja? Pessoa que tem lanchonete, tentou fechar domingos, não conseguiu pagar as contas, está fechando só 15 dias. Comerciante que trabalha domingo pode ser membro? Pessoa que aceita Cristo, tanto ele e sua noiva casaram e depois divorciaram. Depois ele casou de novo com um crente e hoje deseja ser membro. Crente de divorciado pode ser membro? Pessoa com cônjuge descrente, juntado há 6 anos, cônjuge não quer casar. Pessoa juntada pode ser membro? Hoje existem muitas igrejas que dizem não para todas essas, é? Igrejas conservadoras, veja a palavra, mas ia proibir a membresia por esses motivos. Não, você tem que deixar o cigarro antes de ser membro. Você tem que fazer isso. Você nem pode ser batizado antes que faça isso. E a Bíblia nunca apresenta isso. É? Todos esses casos que eu mencionei são exemplos de pessoas querendo mudar, mas até que agora não mudaram. Eu quero deixar esse cigarro, mas não mudei ainda. É? Tem mancha do seu passado. Mas você precisa entender que perfeição moral não é requerimento para ser membro. Para ser membro, você tem que reconhecer a falta de perfeição e deseja crescer. É? Para ser membro, então, essa ideia de qualificações tornou-se exagero. Então, temos os dois lados. Crentes não querendo ser membros e igrejas não querendo adotar seus membros. Os dois lados do contrato não querendo funcionar. Pergunta de membresia. O membro, vamos voltar. Membresia é um relacionamento formal entre uma igreja local e um crente, no qual a igreja afirma a profissão da fé e formalmente reconhece a profissão, ou pelo batismo, e promete participar no discipulado daquela pessoa. O crente formalmente submete-se a receber o discipulado e promete servir debaixo da autoridade de liderança. Respondi a sua pergunta? Exatamente. Exatamente. Acrescentar pelos homens. Uhum.
Só por exemplo, o católico toma a hóstia, ele recebeu Jesus. O vocabulário dele. Continue. Perseguição purifica a igreja. Se eu vou ser batizado só porque é um momento de emoção e todo mundo está fazendo, é a realidade de hoje. Mas se o meu batismo significa que eu posso perder emprego, ser perseguido pelo governo, eu parei. Não, estamos falando sobre batismo nas águas. É. É. Existe possibilidade de uma igreja ser enganada. Mas Deus deu a autoridade da igreja para aceitar e declarar membro e não membro. Agora, a igreja hoje está usando mais cautela devido à falta de perseguição e devido à confusão. Mas o que eu estou dizendo também, essa mais cautela exagerou em inventar regras que a Bíblia nunca colocou. Que perfeição tem que ser parte dessa, é? Então, embora que a pessoa é suja no pecado, enquanto reconheça a imperfeição moral e deseja mudar, a igreja deve estar pronta para aceitar, discipular. E quando a igreja está recebendo pessoas recém-nascidas na fé, a igreja vai precisar, se posso dizer, trocar a fralda. Trabalho sujo. Trocar a fralda. É? Nojento. Eita, eu não quero fazer isso. Então, o que a igreja está dizendo? Vamos só aceitar membros depois que é treinada de usar banheiro, é? Vamos só aceitar membros depois que chega uma maioridade que não precisa trocar fralda. Esse é um exagero errado. Não, você tem que deixar de fumar, você tem que deixar isso, deixa aquilo. Depois aceita você como membro. A igreja exageraram isso. Nós precisamos estar dispostos a aceitar membros recém-nascidos com fraldas sujas. Mas querendo crescer. A pessoa diz que dor de cabeça. Trocar fralda, é? Não seria melhor esperar? Lógica, mas a Bíblia não fala dessa lógica, é? A Bíblia fala em família. Não temos instruções de esperar até uma certa maturidade para aceitar. No dia de Pentecostes,
3.000 pessoas aceitaram Cristo. 3.000 pessoas foram batizadas. Atos 4, 5.000. O resto do livro, acréscimos. Naqueles dias tinha divórcio. Tinha pessoas com mulher samaritana. 5 maridos, pessoa que estava junto com ela, não era marido. Tinha publicanos. Tinha mestres. Tinha escravos. Tinha pessoas em toda e qualquer situação que você pode imaginar. E é absurdo pensar que esses 3.000 eram pessoas já maduras no seu comportamento moral. Eles aceitaram da maneira que eram. Os apóstolos foram batizados. Sim. Sim. Primeiro eles batizaram no batismo de João Batista. E eles também estavam batizando no ministério de Jesus. E no dia de Pentecostes, todas as pessoas eram batizadas. Jesus disse, ide por todo mundo, fazem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele recebeu a mensagem do Espírito Santo, mas ele não era habitado nesse momento, não. Não. Uhum. Eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 e depois os 3.000. Uhum. Tem isso também, mas essa não foi o início da igreja. Essa foi uma coisa diferente. Mas existe isso, sim. Não. Exatamente. Pessoas inventam hoje, você tem que deixar de cigarro ou tem que casar antes de ser batizado. Não temos exemplo dessa na Bíblia, não. Eles aceitaram Cristo e foram batizados. Depois disso, deixaram vício e coisa dessa, mas foi uma coisa posterior. E nunca temos qualquer ordem na Bíblia, além de batismo, que tem um requerimento. Batismo é, você tem que crer. Qualquer ordem dessa, eu não posso parar de bater minha esposa ainda não, porque eu tenho que deixar de fumar primeiro. Não existe essa que você tem que obedecer esse item antes dessa. Está entendendo? Você não pode dizer essa desculpa. Eu preciso bater na minha esposa até que eu deixe o vício de bebida. Não. Você pode parar de bater na esposa e depois deixar a bebida. Não existe um requisito para abandonar o pecado A com o pecado B. E para ser batizado, a única coisa é ter crido em Cristo. A igreja agora vai reconhecer sua crença com mais cuidado, cautela, porque o vocabulário mudou. Eu vou correr um pouco porque a hora vai avançar, é? Falando sobre os membros da igreja primitiva, entraram pessoas de toda situação da vida. Uhum. Exatamente. Não, a igreja tem que reconhecer a sua crença
Porque a igreja que vai administrar o batismo. Os membros que? Hoje temos essa também, né? A Assembleia Geral tem que aceitar, é? Se for necessário qualificações além do batismo e a crença para ser membro da igreja, a Bíblia tem esclarecido isso. Mas não deu essa. Na igreja primitiva não tinha voto de quem ia aceitar ou não. 120 pessoas não precisam. Você aceita 1, 2, só para os 3 mil, não. Só vou desviar só um pouquinho. Lá em Jerusalém, o templo está num lugar alto e tem batentes do templo no lado sul que sobem para para chegar no templo. E nesses batentes subindo, em vários cantos, eles têm tanques que os judeus usavam para purificação antes de entrar no templo. Então, era fácil batizar 3 mil pessoas por imersão, mesmo no pátio do templo, porque tinha esses tanques. Hoje você pode ir lá e ver esses tanques ainda. Daqui você tem um tanque, alguns metros tem outro, e assim. Que o judeu ia submergir si mesmo dessa. Não foi batismo do Pai, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, não. Mas os apóstolos podiam batizar com muita água abundante nessa parte. Mas essa já foi mudando, é? Mas igrejas modernas não querem convidar problemas, não querem convidar escândalos. Igrejas modernas fecham a porta para a membresia de pessoas que não devem fechar. Porque não querem o trabalho nojento de trocar a fralda do recém-nascido. Preferindo deixar o bebezinho exposto para o perigo. Triste isso. Precisamos acolher essas pessoas. Entende bem que nós não estamos falando sobre diáconos e presbíteros. Eles têm requerimentos de comportamento. Quem não pode ser membro? Aquele que não confessa Jesus como seu Senhor e não deseja obedecer em batismo. Não deseja submeter-se ao rebanho. Parece... Pessoal, eu não sei se vou parar, porque eu estou só com 2 páginas. Posso continuar? Enquanto ele está fazendo pergunta, vá para Atos 8. Também, para ser membro da igreja, você precisa ser batizado, tanto hoje como naqueles dias. Só que naqueles dias eles não batizavam recém-nascidos, não batizavam pessoas que de força, coisa dessa. Por isso que a gente tem uma aula, um estudo antes de ser batizado. Para esclarecer mais. Porque tem mais confusão. E muitas pessoas vão entrar na igreja bíblica, por exemplo, e dizer, mas ele já foi batizado com criança, mas você não foi batizada na igreja católica, não era a confissão da sua fé. Essa foi uma outra coisa. Então, cremos num batismo após a declaração da fé. Atos 8. Eu pensei que essa lição seria menor. Depois eu fui estudando mais e mais, eu achei mais e mais, e tornou-se comprido, e depois chegam mais perguntas assim. Atos 8, de 1 a 24, mas devido à hora eu não vou ler 1 a 24 não. Vamos pegar a partir de 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insuando ser ele grande vulto.
a qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Para ele, porque havia muito os iludiria com mágicos. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, Cristo, iam sendo batizados, e assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. E depois chegou Pedro e João, e em versículo 14, eles foram mãos e foram batizados com o Espírito Santo, porque essas pessoas eram samaritanas, pessoas duvidavam isso. E versículo 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo conceder-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impusar as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, para perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Só quero destacar aqui, Simão declarou sua fé, eles reconheceram a sua fé, ele foi batizado, e em poucos dias, parece que está quase disciplinado. As pessoas dizem: vamos aceitar alguém na igreja, se logo depois que colocar fora? O exemplo aqui é, talvez sim. Nós não temos o resto da história, se Simão arrependeu e disse pronto, ou se ele continuou. Mas ele não foi maduro na fé. Ele não foi entendendo todas as coisas, mas ele já foi, declarou sua fé, foi batizado, ele foi dentro do grupo que recebeu o Espírito Santo, viu isso acontecendo e diz: agora com dinheiro eu compro coisa dessa. Pedro repreendeu logo, pronto. Só dizendo um exemplo, uma pessoa que entrou na igreja e possivelmente saiu cedo ou possivelmente arrependeu e não precisava sair. Só essa, é? Nós temos pessoas que declaram sua fé, mas dizem: eu não quero submeter à igreja. Eu não quero ser batizados. Então essas pessoas nós não vamos aceitar. Se a pessoa não quer dizer: eu sou crente, mas não quero dizer sim no voto de casamento. Você casar com alguém que dizer: eu vou para a cerimônia, mas eu vou dizer não e vou lhe trair logo. Não, nós temos essa. Então, temos exemplos também de igreja que tolerava pecado demais. Paulo diz: você está tolerando demais, você precisa excluir. Ele falou em 1 Coríntios 5, pessoas que declaram-se crente e praticam tais pecados, vocês precisam não tolerar. Então existe esse outro lado, é? Não tolerar pecado tempo demais. Sim, vamos trocar fralda, vamos ver dificuldades, porque recém-nascidos têm que crescer na fé, mas ao mesmo tempo nós não vamos tolerar permanência dessas por tempos assim, né? Então a igreja vai aceitar, acolher devido a essa, mas logo vamos também ajudar no crescimento, discipulando essa. Então, concluindo, existem erros em pessoas não levar a sério. É importante ser membros. Pessoas dizem: não importa. É um erro. Existe erro de igrejas legalísticas que exigem requerimentos demais para tornar-se membro.
Não querem evitar bagagem, né? E existem também igrejas que toleram demais pecado no seu meio. Como dar exemplo de uma igreja com 16 milhões de membros, mas só 6 milhões aparecendo, é? Essas coisas. Pronto, desculpa o horário. Tem pergunta? Pronto. Pode lançar perguntas no WhatsApp. Pronto para responder. Se não receber resposta, vamos procurar respostas. Mas é um assunto que arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Só confessar, ou arrepender, ele tem que ver, olha, vai para a raiz mesmo. Vai para a raiz mesmo dessa fel no seu coração, a amargura no seu coração. Tem que ser também tirada para ter essa coisa perdoada. Tem que ver o parte interior. Mas temos a promessa, se eu realmente confessar, ele é fiel e justo para me perdoar e purificar de toda injustiça. Então aplique essa, mas não faz só aquele arrependimento exterior, confessar de fato mesmo. É. Boas perguntas. Senhor Deus, ajuda o Senhor como igreja. Primeiro, ajuda o Senhor a evangelizar e ver novas pessoas aceitando Cristo. E logo, Senhor, ajuda o Senhor a discipular, batizando tais pessoas que essa igreja pode crescer como a igreja primitiva cresceu. Ao mesmo tempo, não tolerar pecado em nosso meio, mas ver pessoas crescendo. Podemos ter esse equilíbrio bíblico ser característica da nossa igreja. Agora, Senhor, que nós podemos também levar por sério a responsabilidade de membresia. Em teu nome. Amém.